Olá, bárbaros! Estamos aqui novamente numa edição especial da Toca do Aventureiro para a gente falar de Robert E. Howard. E hoje falaremos de Chutal do Crepúsculo. Mas temos algumas caras novas aqui, né? Nós temos aqui Açores, mestre do terror. Nós temos aqui ela, prata da casa, Marcela Martelada Cruel. E o nosso colega, o Chico, mutante literário, né? Por favor, galera, se apresente para quem não conhece, para quem já conhece. Eu começo, né? Isso. Eu sou Açores, eu sou escritor, não só de terror, como o Marcos deixou passar, mas faço parte de um grupo literário Vila Diodati, um grupo de escritores independentes. E eu estou aqui hoje para conversar sobre esse conto do Conan, né? De fato, o Marcos tinha me falado sobre isso, mas eu não tinha muito contato com a história, com o mundo do Conan. Eu acabei me interessando e vamos ver o que vai dar nisso. Cruella. É minha vez. Acho que muita gente já me conhece, né? Eu sou figurinha repetida por aqui. Eu sou Marcela Albuquerque, eu sou autora também de fantasia, do livro Hospedeira do Caos, Espelho d'Água. E estou aqui mais uma vez para falar sobre Conan. Muito bem. Chico. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Chico, eu tenho o perfil Mutante Literário, onde eu falo de ficção científica e fantasia nas suas várias formas, desde livros a quadrinhos e séries, filmes e tudo mais. E eu sou apaixonado pelo Conan também e estou sempre feliz de falar da obra de Robert E. Howard. Beleza. Tô... Opa, aí. Então, pessoal, vamos falar hoje de Chutal do Crepúsculo. Ela foi publicada originalmente na Weird Tales, né, de setembro de 1933. Logo, logo vão estar fazendo 100 anos, né? E com o título original The Slithering Shadow, né? A sombra que se arrasta, que desliza, né? Muito bem. Nós começamos a nossa história, né, com Conan encarando o crime impiedoso do deserto, né? Após ele dar os últimos requisitos de água para Natala, sua companheira, o bárbaro encara a realidade e considera dar à garota a misericórdia do aço. O que vocês acharam desse comecinho tão simples e discreto do nosso bárbaro favorito? Eu vou falar para vocês que eu fiquei um tanto. A minha imagem de Conan meio que caiu por terra, porque eu sempre imaginei ele como um cara, assim, quase como se fosse imbatível. Uhum. E ali no começo do conto já mostra que ele tem um problema com relação a uma batalha anterior. E Sim. ele é um refugiado, basicamente, ali naquele momento, né? Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando todas as ideias que eu tive de Conan na vida. Em algum momento eu vi esse Conan que era invencível, e aí meio que quebrou essa ideia. Que é bom, porque quando o personagem é invencível também acaba Sendo chato. chato, perde a graça, exatamente. Cruella? Vai ser assim. Eu achei que fosse o contrário. Então, né? Como ele falou, já começa naquele baque, né? Ele não tá legal, tá numa situação bem ruim, tanto ele, né, quanto a companheira dele, a Natala. E a gente vê que ele, por mais que ele seja forte, ele tem total consciência de que ele é forte, de que ele, igual ele fala, vai vir um exército que ele derruba, porque ele tem uma certa autoconfiança ali, ele tá crente que ele vai morrer, então ele conhece os limites dele. Ele mesmo fala ali no comecinho que ele não chegou no limite dele, mas ele tá vendo que ficar ali mais um dia ele vai morrer. Então ele pensou em dar o ato de misericórdia ali, porque se ele, que é um cara forte, vai aguentar só mais um dia naquelas condições, ela vai sucumbir bem antes. Então, às vezes, era melhor acabar ali, né, com o sofrimento dela. Né? Mas olha, é uma forma que ele demonstra um certo carinho, se você parar para observar.
Ele tá sendo carinhoso. Ele tá pensando no outro. O tipo de carinho. Gente, vocês não viram nada. Quando chegar numa certa parte, ela vai repetir exatamente as palavras do texto que ela me mandou, pra vocês verem só. Não. Ainda não. Chico. Eu confesso que eu gosto desses inícios de histórias do Conan que são quando ele não é rei, assim, quando ele começa em situações inusitadas. Normalmente eu tendo a gostar mais e é um início de história muito assim diferente no sentido que pô, é um Conan derrotado, é um Conan tipo, que já de início se estabelece tipo é igual falaram ali, tipo, a gente tem uma percepção dele invencível, imbatível e não, ele acabou de perder. E ao longo do conto, de novo, volta essas questões um pouco sobre talvez ele ter sim limites. E esses inícios de conto dele, que são inusitados, assim, são, bem, na minha opinião, mais interessantes. Me deixam pelo menos, caraca, que levou a isso daqui? Tanto que, assim, eu terminei o conto pensando, querendo saber o que tinha acontecido antes também. Acho isso muito legal. Então, mas aí, Chico, as histórias do Howard não tem exatamente uma sequência, Sim. né? Então eu fico um pouquinho na imaginação. Bom, então, gente, aí, né, a visão de uma cidade que pode ser uma miragem impede Conan, né, de finalizar a moça, né? Descobrimos como então eles chegaram no deserto, a jornada, a menção do príncipe Almaric, que é algo que a gente vê é um personagem mencionado antes em alguns contos do Conan, né? E é claro, a gente diz como ele encontrou a Natala, que ela é uma brituana, que ele libertou ela. Ele não libertou ela, ele pegou ela pra ele depois de saquear uma cidade num mercado de escravos, né? Bem típico do Conan, né? É basicamente um pet pra ele. Exatamente, Pet. E mais uma vez o Howard, ele com poucas linhas ele explica um passado fantástico que a gente fica passando, nossa, então como é que foi ele lutando nessa horda, saqueando cidades, porque a gente vê que o Conan fala, eu faria isso numa boa, mas tecnicamente a gente nunca vê ele fazendo, né? Adriano? Então, é isso que você falou, né? Ele meio que o que deu a entender foi que ele pegou ela de um grupo para manter ela meio numa situação parecida com o que ela tinha, né? Assim, não tão parecida, porque ela ainda... Até uma coisa que eu gostaria de tratar é a forma como ele trata ela, né? Porque às vezes parece meio rude, né? Assim, Sim. Ele tem uma belicosidade nele muito... Ele não deixa, que nem a Marcela falou, ele tem um certo jeito de respeito, ele tem um código de conduta dele, né? Mas tem parece aqueles que é o irmão mais velho dela, né? Assim, às vezes, mas tem aqueles momentos assim que ele não se deixa, sabe? Que ela tenta ter aquele momento menininho, e ele, cara, eu não tenho tempo pra isso. Tem uma hora que ele fala... Não, mas eu ainda acho que ele foi muito paciente. Ele foi muito paciente para os níveis de Conan, porque eu já estava perdendo a paciência. Eu estava pensando, assim, essa menina... Essa menina gritar mais uma vez... É isso aí. Nossa, dá... No futuro você sente raiva dela por alguns momentos. Gente, vocês têm noção do que a Marcela falar que tem uma personagem feminina sendo irritante? Então, o irritantrômetro é muito alto. Ela já teria matado faz tempo. O que me lembrou dessa cena aí, dele no deserto, vendo a cidade, me lembrou muito das capas que eu via. Sim. Assim, sim. Parece justamente retirado de uma capa, ou a capa retirou disso, né? Sim. Ela meio que ajoelhada aos pés dele, assim. É muita coisa de capa, né? Não, eu achei que isso. Tudo que é do Howard, ele é meio... Talvez para os padrões de hoje, é muito cinematográfico. Eu consigo visualizar muito bem, igual você falou. Tipo, a descrição da cena, eu consegui visualizar muito bem. Até porque eu acho que, tendo em vista que o tanto de gente que Howard inspirou, tipo, isso a gente já viu em vários filmes e vários outros livros sendo reproduzidos. E é bem interessante. E você falou, Marcos, e é verdade. Cara, ele é muito sucinto, ele é muito rápido em te contextualizar. Tipo, a história da Natala, tipo assim, tipo, 2, 3 linhas, você já entendeu,
e tipo, não deixou nada de fora, você, pô, bora pra frente, tipo, a história vai e você tá acompanhando e ele não gasta muito tempo nossa, falando de... Não, ele é bem objetivo, eu acho que é muito bom para um tipo de história de ação, que assim, há momentos de contextualizar e vai para momentos de ação, só que o momento de contextualizar é uma ponte muito tranquila de se atravessar, ele não tem aquele momento de uma falação do caraca, nossa, uma gastação, não, ele é bem rápido para deixar você por dentro do que está acontecendo. Muito bem. E ele cria algumas estratégias também, os próprios personagens, ele tem né, o narrador ali, né, que narra ali em duas, três estrofes, mas os próprios personagens conseguem ali contextualizar, então ele arruma um detalhezinho aqui num cantinho e você pega tudo e não precisa de mais. Um ponto ao final, né, assim, deve ser rápido, né, o processo tem que ser rápido, né. E se ele demora muito tempo explicando como que o Conan chegou a conhecer a Natala, quantos ele matou e assim... Vira outro conto. Vira outro conto. Exato. Até chegar na cidade, a gente fica, qual é? Então, e aí, né, gente, eles chegam na cidade, ela é real, ela é feita de um material estranho. Eles adentram o local, né, e encontram um morto. Que não tá tão morto assim, mas depois ele fica bem morto, né? Toda essa parte, a parte que o Conan chega, o cara não tá morto, agora ele tá morto, não tem dúvida de que ele tá morto. Aí ele chega no poço, ele tá morrendo vontade do poço, ele não só descarrega a raiva dele por não ter um balde no poço, como ele faz que o poço ninguém mais vai tomar no poço e esconde as evidências. O que vocês acharam dessa parte? Por algum motivo me lembrou muito o filme do Zack Snyder, acho que é por causa do poço, o 300. Dos nada os caras têm um poço no meio da cidade e alguém joga um corpo lá, e fiquei pensando, pô, mas e a água da cidade, como é que fica? Delicioso. Então, Adriana, é que é o seguinte, aquele poço que você vê no 300, aquilo na verdade é um buraco da morte. Você joga as pessoas lá para elas morrerem. Se elas não morrerem na queda, você deixa elas morrendo lá embaixo. Eu achava que era um poço de coleta de água. Não. Mas assim, o lance do cara morto foi meio surpreendente, né? Porque de começo você já pensa, tem um cara morto na entrada. Porque assim, o Conan fala, assim, a narração fala, ele tá morto. Sim. Então, você olha assim, pô, um cara morto na entrada, então já não é bom entrar nessa cidade. Vamos esquecer. E aí eles vão atrás de água. Aí o cara do nada aparece atrás deles. E aí tem todo aquele lance. E eu achei até um pouco engraçada a forma como o Conan reage ao morto, né? Assim, então, ele só reage. E eu vendo essa parte, eu lembrei como a Marcela escreve, entendeu? Os personagens dela reagem. E tipo assim, é isso que eu sei que ela gosta, porque... você tá vindo pra cima de mim, eu vou te matar. Mas tipo assim, ele podia ter dado um soco e nocauteado o cara, não. Né? Dois cortes e acabou. Mas não é um cara, é um morto. Um morto vem te matar, você não vai conversar com ele. Pensando por esse lado, né? Ainda mais que ele não era só morto, pelo que ele descreve, ele realmente parecia um morto. Ou ele não tem... Pelo menos assim, eu não consegui visualizar uma pessoa ali com aspecto saudável. Eu acho que ninguém naquela cidade tem um aspecto saudável. Então assim, o cara chega, tá morto. Ele chegou lá, o cara tá morto. Beleza, vou lá pegar água. No que eu pego a água, o morto tenta me matar. Vai, gente, eu não vou perguntar o que o morto tá fazendo. Chico? Não, eu achei interessante porque é realmente um jeito de você já, tipo, criar um setup de história muito interessante, muito novo, assim. Já parece que tem riscos. E naquele momento em particular, quando o morto que não tá tão morto volta e ele ataca, tipo, a minha cabeça vai para um lugar que depois é desfeito, porque na minha cabeça fala, cara, realmente era um morto-vivo, será que porra que era essa? A gente vai numa direção que não era claramente a correta. Mas eu gosto particularmente deles andando na cidade abandonada, me lembrou muito nas Montanhas da Loucura, do Lovecraft, que eles andando numa cidade abandonada, onde não tem ninguém, assim, e pensando na relação do Howard e do Lovecraft, assim, acho que faz sentido. Mas
eu gosto de como o Howard faz a história ir mudando de etapa. Você começa num cenário, depois você entra em outro cenário e mais pra frente muda totalmente, mas de alguma forma é tudo conectado. Não parece um retalho de histórias diferentes. Dialoga muito bem. Dá uma A gente escalonada, né? percebe que é ali que ele quer prender a nossa atenção, né? Porque até então ele estava só dando um contexto ali, né? Aquele pensamento, e ali no portão é quando ele fala, ó, Agora eu vou zoar a cabeça dos leitores. Mas se você for parar pra pensar, você já vê que aquela cidade não é um negócio legal desde o início. Quando você vê aquele negócio meio verde, sei lá, pra mim eu imaginei que era tipo Jade. Alguma coisa assim. Um verde Jade assim, então, pô, mas no meio do deserto. E o bom é que a Natala, ela chega lá na cidade, ela já fica falando, isso aqui é coisa ruim, vamos embora. Exato. A gente tava morrendo há 5 minutos e você tá mandando a gente embora? Não, a gente vai ficar. Se tivesse ouvido ela, né? Aí eles teriam morrido no deserto. Aí eles adentram a cidade e mais uma vez o Howard tem aquele momento de mostrar o esplendor, a luxúria, estabelecer um local, um mundo diferente, aí, com poucas palavras, né? Aí nós vemos, como a Marcela falou, o medo e a superstição da Natala e a praticidade do bárbaro, né? Ele fala, não, a gente vai entrar e vai comer. Se eles não quiserem dar da gente comer, eu vou matar todo mundo aqui, vou comer, e aí depois a gente pega o ouro e vai embora, né? E eu achei essa parte muito legal. O que vocês acharam dessa... A diferença? Ela com medo... normalmente é o bárbaro que é supersticioso. Não, ela tá morrendo de medo com tudo que ela viu, né? E ele não, ele fala, não, a gente vai entrar, se alguém vier aqui pra cima de mim, eu mato e a gente vê o que a gente faz. Mas é como a Marcela falou no início, ele é muito autoconfiante, né? Ele confia nele mesmo, assim, na capacidade de qualquer inimigo que chegar, ele vai acabar, né? Mas eu acho que ele pensava dessa maneira, e eu acho que a Natala estava pensando na questão mais espiritual do lugar, né? Sim. Não só de companhia física, porque era tudo muito sinistro lá. E a cidade em si, eu não consegui muito visualizar, porque isso é um problema meu, eu não consigo visualizar lugares. Assim. Tem momentos lá no futuro que eu fiquei totalmente perdido onde que ele estava, quando fala de uma conexão entre lugares e assim por diante. Mas eu sei que a cidade é verde, é grande, e tem, né, uma comida disponível para a galera lá. Que me lembrou também aquela cena do Jurassic Park 94. Ah, sim, quando eles chegam na cozinha ali, né? Sim, no buffet. No buffet, muito bom. Marcela? Não, mostra também um pouco do desespero dele, né? Porque quem lê os outros contos vê que ele é muito supersticioso e quando tem coisa relacionada com, assim, que ele percebe que tem magia, alguma coisa assim, ele prefere cortar, né, o mal pela raiz. Ele não gosta de magia. Literalmente. Ele não curte muito magia. Então, tipo, se o morto-vivo ali, ó, o Takara tava morto, levantou em um cenário diferente, eu acredito que ele teria, sei lá, não sei, talvez ido embora, ou então já pensado mesmo em chegar e matar todo mundo. Mas ali a gente via que era mais desespero, sobrevivência. Ele queria comer e queria beber água. Ele precisava. Então, eu falei assim, foda-se, vou entrar e se aparecer alguma coisa eu mato. Chico. Não, nesse caso faz sentido, acho que o tanto de comparação que o Howard faz com felinos, porque realmente, tipo, o Conan nesse conto, e você vê isso desde o princípio, ele é um animal encurralado, tipo, ele acabou de perder, ele tá pra morrer, ele tava pensando em matar a Natala pra, tipo, como misericórdia, e é isso que a Marcela falou, tipo, é tentar comer aqui ou morrer de fome lá fora, e não só de fome, como a gente descobre, que também o exército inimigo tá lá rondando, então, assim, é a única alternativa viável, e é legal aquela parte que ele fala que se ele não tiver morrido, ele vai continuar matando até ele morrer de vez mesmo. Então, tipo, é isso aí mesmo, tá ligado? Tipo, eu tô com fome, aqui tem algo que aqui é o mal é desconhecido, lá a morte é certa, então vamos tentar por aqui. E o que eu acho legal é que, assim, na parte que eles sentam pra comer, que eles acham o banquete, ele vai lá e come com a mão. Ela não, ela vai lá mesmo comendo vorazmente, ela come com o garfinho, com a faca, com uma certa dignidade, né? Não, e ele pensa só depois, nossa, se isso aqui tiver envenenado. Depois que ele comeu tudo, encheu a barriga, ele, caramba, eu nem parei pra pensar se isso aqui tivesse veneno. Exato. Mas isso que o Chico falou aí, eu achei
teria sido só eu que ia notar, mas é assim, eu acho que eu pensei umas 4 ou 5 vezes ali a palavra pantera, alguma coisa assim, O né? Howard ele usa muito, Muito. muito isso, né, De para felino. descrever. É, Porque eu Ele acho que como usou. ele era um texano e ele via aqueles leões da montanha caçando, ele fazia muitas pesquisas sobre predadores, eu acho que realmente é uma referência boa, né? Sim, sim. Então, Não, e ele usa não só nesse conto, mas é bem comum ele ah, sim, comparar sim. realmente É, com. não, ele O usa que o muito. Quando, Howard usa muito é referência de gato, e ele usa muito macaco simiesco como não, monstro de é. adversário, né? Não, e no caso do Conan faz sentido porque, ao contrário do que talvez os filmes fizeram a gente pensar e depois as outras descrições do Bárbaro fizeram a gente pensar, o Conan é, de fato, muito ágil, muito rápido, ele não é só músculo, né? Então, Aham, acho que condiz com a figura de um felino que é uhum, perigoso, mas é rápido, é esbelto, tipo, é ágil e por aí vai. Mas ele sim. usa, nesse conto em particular, ele usou umas 6, 7 referências Uhum. a felinos. Sim. Então, o instinto de Conan se soa, né? E a sombra deslizante se faz presente pela primeira vez, dando para nós, os leitores, um gostinho da amizade do Howard com Lovecraft, Hum. certo? Né? Depois deste momento, né, que já é um prelúdio para algo muito ruim, que aí o Conan ele sente aquele arrepio instintivo, algo que seria, né, o que a Marcela falou, que ele já não gosta de magia, tudo. Agora ele está alimentado, ele está um pouquinho mais racional. Então, finalmente nós conhecemos, né, depois desse momento sombrio, um cidadão sonhador, né, que acorda para o pesadelo da sua realidade, né? Essa parte eu achei muito interessante porque nós começamos a ver como o Adriano falou, ninguém na cidade deve ter uma aparência boa. Eu acho que o Howard estava fazendo uma alusão aos usos de opioides, né? sim. Nessa situação, né? Que eu achei bem legal. Esse cara, ele acha que ele tá sonhando, ele tenta mandar no Conan, quando ele percebe que a realidade, o cara enlouquece, ele enlouquece e corre, né? Tem o negócio dele ver a Natala lá, né? De ver as premonições, né? Exatamente, exatamente. E aí nós temos, né, Thales da Estígia entra e é uma entrada de super vilão, certo? Quem concorda comigo que sinto muito, cara, eu não vou confiar nessa mina de jeito nenhum, né? Ela revela um pouco do passado dela, que não é tão diferente da Natala se a gente for ver bem. Nós temos finalmente um nome para a sombra. Tog, o antigo, né? Que é uma referência a Lovecraft, né? Mais uma vez falamos de Lotus Negra, né? E aí temos o claro interesse do Conan pela Thales, né? Na descrição dela, eu sei que isso não é dito no livro, mas eu acho que talvez tenha uma coisa na Thales que lembre de Abelite, o grande amor da vida dele, né? O que vocês acham disso? Então, no começo aí, quando ele entra, né, depois de comer, ver aquela sombra, eu vou confessar para vocês que isso foi um tanto assustador. Assim, não muito, eu consegui dormir, mas foi um tanto assustador. Porque do nada o cara tá dormindo lá e aparece uma sombra e consome o cara e aí Uhum. não tem corpo nenhum, né? E aquela coisa toda. E aí era o momento que eu já partiria dessa cidade para não voltar mais. Sim, a Thales explicando que é um ecossistema, que aquela cidade Uhum. é uma grande mansão e tem pessoas dormindo, dezenas e centenas, eles já foram milhares, essa criatura já estava aí e Sim. eles estabeleceram esse negócio, essa simbiose horrível, E né? é tipo E assim, tem um tom de ou sacrifício, né? Tem um tom É, e, sacrificial também, né? e aí tem aquela parte que eu falei, a Marcela vai gostar disso. Que o Conan fala, eu queria ver um sacerdote tentar, na minha terra, tentar arrastar alguém para um altar, para sacrifício. A gente já vê de quem que é seu sangue que ia ser derramado. ia ter sangue derramado no do jeito que o sacerdote quer, não. Uhum. E, assim, a introdução da Thales, é Thalissa, não deu? Thales. Isso, Thales da Estígia. Isso.
Eu não consegui, de início ali, eu percebi que tinha alguma coisa estranha nela, mas assim, eu não consegui ver ela como uma super vilã, assim, ainda. Eu acho que o jeito que ela olhava para o Conan, com um certo desejo e com desdém para Natal, talvez indicasse um pouco disso. Sim, na Mas hora, assim, ela viu o Conan e falou, eu te quero. o Tipo, olhar não foi só dele para ela, né? né? Foi dela É, para ele também, né? Mas eu acho que ela tinha um outro plano para ele, uma outra. sim. Não, é por isso que eu imagino que não tá no texto, mas ela lembra muito a descrição da Belit, né? Talvez seja isso que lembrasse o Conan. Chico? Não, essa parte é interessante não só porque eu acho que é uma boa introdução de vilão mesmo, é bacana pra caramba. É bem pros padrões de hoje clichê, né, o que a gente esperaria. Uhum. Mas também é legal porque mostra de novo o que foi falado no início, que é o código de conduta do Conan, né, dele poder ceder às vezes aquele, porque né, depois ele se fala mais sobre isso, né, sobre ele claramente estar atraído por essa mulher, mas ele tem um código de conduta que fala, não, eu Exato, tô com essa exato. pessoa, eu tenho a função de proteger essa pessoa, até quero essa daqui, mas eu vou proteger essa daqui. E aí isso é bacana, assim, porque quando a gente vê pelas histórias e por ele mesmo, que ele não tem muito. Né, matar é tranquilo, roubar é tranquilo e tal, mas não é aleatório, não é É, um. no Ele tem um texto fala que código. ele de forma nenhuma ele é monogâmico, mas ele sente, É. certo, uma responsabilidade sobre ela. E assim, a parte que a Tali está se impondo, certo, como uma predadora, né? Ela está se apresentando pro Conan como uma parceira, sem esconder nada. E eu falei, o jeito que a Natala tá reagindo, aquele ciúme de menininha, é, mostra a diferença entre elas, né? E coloca a Natala numa forma de desvantagem, né? De donzela em perigo, sem força, né? E estabelece a Natala como uma alfa. O que você achou? Eu acho que é mais ou menos isso aí, a ideia de que o autor, o Howard, quis colocar que a Thales é uma mulher Aham. Sim. e a Natália é uma menina, Uhum. assim, aos olhos do Conan. Uhum. Sim. Eu não consegui A notar Natala é basicamente um pet. isso. Uhum. Eu não consegui notar Tadinha, algo. eu não tô desmerecendo a É, personagem como sim. personagem. Ali, ela não é guerreira, ela não é nada, ela era uma mulher. Dá a entender que ela era uma escrava. Então, Uhum. longe dela imaginar estar dentro de um cenário que ela precisaria lutar dessa forma para sobreviver. Então, faz sentido ela estar ali naquele lugarzinho de menina indefesa. E Uhum. depois a gente Sim. mostra que, por mais que ela não seja muito bem sucedida, ela ainda tenta brigar mais pra Sim. frente. Então. Não, Mas, assim, ele realmente quis mostrar pra gente ali que a Natala tá totalmente em desvantagem em relação com a Tali. Uhum. não, e é interessante por duas coisas ali me chamam a atenção. Primeiro que, querendo ou não, tipo assim, o início do conto é o Conan meio que, na teoria, tipo, tomando posse dela. É isso, ela é uma pé. Mas mesmo assim, não é aquilo, ele sente um grau de responsabilidade. Então não é descartar, não é. Né? Isso primeiro é legal na perspectiva de Conan. Mas depois, eu particularmente, hoje está sendo escrito um monte de fantasia, que é essa dinâmica daí. Do Uhum. cara fodão pegando a menina que, tipo, é toda assim, cedendo e submissa ao cara. Então, assim, isso é uma coisa que, pensando que foi escrito na década de 30 e hoje voltou uma tendência de escrita dessa pegada ali, é tipo, é uma espécie de Dorian Gray, o Conan pra essa menina ali, tá Uhum. ligado? É uma Nossa, relação. ótima, ótima comparação, Chico. Ótima Eu não comparação. sei se é ótima É comparação, uma ótima comparação, uma comparação real, cara. É uma comparação real. mas é engraçado. Aham. E aí, né, lógico que temos aquele momento, o Chico mesmo falou, né, bem estereotipado. Eu escutei um barulho, o Conan vai ver traição. E aí nós temos aquele twist que o Howard faz, porque agora começamos o capítulo 2 e tá com na perspectiva da Natala, né? Aí descobrimos os motivos da Tarlis, né? Só que aí a Natala reage, como a Marcela falou, ela não é uma lutadora, mas ela reage, né? Aí vemos, ela reage, ela tenta fugir, nós vemos mais um pouco da estrutura da cidade, mas é claro, a Thales pega ela e aí nós temos uma noção, né?
do sadismo da Thales. Você não suportaria o que eu suportei, o que eu passei, né? Eu me adaptei, você seria quebrado, né? E essa parte me lembrou muito a estrutura das matriarcas Droll no mundo do Forgotten Realms do Salvatore, especialmente com o chicote com várias pontas, né? E ela falando que ela nunca imaginou que cordas de seda podiam cortar e ferir tanto a pele. Cara, eu senti a agonia dela ali, porque ela por instinto, ela lutou, ela tentou resistir, mas ela foi arrastada, foi humilhada, foi presa, e eu já fui chicoteada antes pelos mestres de escravos, mas nunca senti uma dor tanto quanto aquela, né? O que vocês acharam? Ah, antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre o fato de por que todo mundo dorme, né? Uhum, Assim, que ele foi mais ou menos nesse momento aí que a Thales explica para eles o motivo deles estarem dormindo, né? uhum, Aquela coisa toda. E o fato deles terem todo esse lance de desejo, de luxúria também, uma coisa que parece meio contraditório, né? Enquanto o cara tá dormindo, tá com esse desejo. Tanto que mostra quando o velhinho levanta e vê a Natala, achando que é sonho, já querendo pegar ela, né? E essa foi uma das partes que eu me perdi, porque com a minha dificuldade de entender locais. Quando ela pegou a Natala e subiu pela parede lá, acho que foi uma clássica passagem passagem. secreta que gira. Isso. E aí eu me perdi ali, porque o Conan Aham. ficou meio doido, indo Sim, atrás dela, né? E parece que, eu não entendi, é um monte de casas conectadas formando um palácio, parece. isso, exatamente. Parece. É um grande palácio. Toda a É, cidade é um grande A palácio. cidade inteira é um palácio. É é, uma casa só, mas todo mundo só mora que lá. aí eu preciso de regras na minha cabeça para funcionar, porque Uhum. desse jeito não funciona. Você falar para mim, a cidade é um grande palácio formado por pequenas casas. Eu falo, tá, beleza, mas onde é que ele tá agora? Ele tá no. Mas Ah, assim, entendi. Você teve uma dificuldade para entender que elas entraram nos corredores atrás da Exatamente. Aí parede. depois de lá na frente que eu fui entender que elas estavam como se fosse dentro de uma parede secreta, Aham. assim, dentro, como se fosse dentro da parede, e aí a Thales com a Natala presa lá. Mas aí eu fiquei Uhum. perdidão por um tempo. Entendi. Inclusive Marcela? li mais de uma vez. Marcela? não aproveitando, né, que ele falou do motivo, né, que eles dormem, que é puramente de luxúria. Eles foram uma civilização inteira criada ali De drogados. para sentir prazer. Uhum. Eles definem ali em sentir prazer. Aí eles estão totalmente cientes que a qualquer momento Tog. o deus Toque. deles lá, o Tog, pode chegar, pode comer um. Tanto é que eles falam, né, que antes eles eram milhares e agora eles são Uhum. centenas, porque eles não, aparentemente, eles mal se reproduzem, Sim. né? Porque não conseguem acompanhar ali. E quando eles estão acordados, eles também querem prazer, né? Foi isso que ela explicou. E é muito estranho você parar para pensar, tipo, naquela época, abordar esse tipo de comportamento, né? Porque a gente, igual você falou, né, que poderia estar falando questão de opioide e tudo mais, que faz total sentido, porque ali os caras estão todo mundo literalmente Sim. drogado, Sim. e eles não importam com a qualidade de vida deles, eles querem sentir aquilo e pronto, acabou. Exatamente. Eu fiquei pensando em questão da Thales, porque um dos motivos dela ter esse interesse, né, pelo Conan, inclusive querer tirar a Natala ali Da do jogada. páreo, é porque ela viu que ele sentia certa responsabilidade com ela. Então, tirando ela da jogada, ela poderia ter ele como homem, né? Ela achando que. Aí que eu falei, mano, essa mina é. Ela tá muito acostumada com esses babaquinha drogada. Fala, eu vou conseguir dobrar ele na minha vontade. Cara, eu acho que não Não, vai dar certo, tá Ela ligado? passou muito tempo em relacionamentos com o Zé Droguinhas, né? Ela passou muito E tempo com o Zé Droguinha, aí ela conheceu um cara de verdade e falou, é esse aí. Não, a estilo de vida que ela conhece é totalmente diferente do que ele é. Mas então, assim, quando ela viu, e aparentemente, pela forma que ele descreve ela não parece ser do tipo que dorme igual Uhum. os outros. Ela parece Exatamente. ficar desperta, ela Uhum. não passa a vida dela dormindo.
Então, acredito que seja uma vida muito solitária para ela ali também, né? Ela ficar ali muito sozinha. Então, quando ela viu a oportunidade, né, de ter um homem de verdade, como ela mesma disse, aí ela quis tirar a coitada do páreo. Chico? É nesse momento aí, inclusive, um pouquinho antes que ela fala sobre o vinho, né? É Uhum. importante lá no... Sim, é quando ela Pra primeiro manter. fala do vinho dourado, né? Então, muito bom. Chico? Não, é interessante porque, assim, a gente depois entende que existe uma hierarquia ali. Existe um tipo de rei tem lá. É. Tanto que o Conan depois, né, passa o Serói a alguém que não sabemos que figura de autoridade era, mas era uma figura de autoridade. E ela, claramente, né, tem interesse, né, em né, tomar para si também o poder. Tanto que ela fala, né, tipo, reinar lá. Mas eu achei interessante essa questão deles dormirem, porque me parece que é uma civilização, pelo que ela mesma falou. Pô, ela fala que é uma civilização de pessoas que já foram muito inteligentes, se desenvolveram muito, Sim, dá desenvolveram a ideia que eles tecnologia. são alquimistas, Pô, eles é manipulam uma. a matéria, né? Só que foi uma civilização que cresceu tanto e depois passou a atender só seus próprios Ex- desejos e começou a exato. decair. Eu não sei se vocês assistiram a última temporada agora de Doctor Who, mas tem um episódio nessa última temporada que chama Ponto e Bolha. Que, assim, é basicamente esse conto daqui. Só que a única diferença entre drogas é basicamente smartphone e rede social. É uma cidade onde as pessoas estão fissuradas com uma tela na cara o tempo inteiro. E enquanto isso está acontecendo, tem um monstro, tá muito amorfo também, Uhum. me lembrou muito, que tá Provavelmente foi comendo as pessoas. inspirado nisso. Provavelmente Exato. Provavelmente tem alguma inspiração. Com certeza. exatamente. E que tem um monstro que tá comendo as pessoas também, e as pessoas não estão vendo direito assim o que tá acontecendo, só estão vendo que as pessoas somem. Então, assim, achei interessante esse paralelo. E se você gostou do conto, vê esse episódio que é maneiro também, essa pegada de. Pensando assim, de pô, é uma civilização que desenvolveu tanto que agora é só o que eu quero, meu desejo, minha vontade, não sei o quê. E aí que começou a decair. A civilização que cresceu muito e depois tá caindo. Então, e aí, gente, né, após o sadismo da Thales, né, se excedendo, botando tudo pra fora, a menina é o objeto de ódio dela, né, temos a chegada de Tog, né, e a luta da mente humana para dar forma a essa presença de horror cósmico, porque foi isso que eu senti. Ele era amorfo, ele era sólido, ele tinha uma cara de sapo, ele tinha tentáculos, né? E quando ele tocou a pele dela não era quente nem frio, mas era a coisa mais profana e nojenta que ela já sentiu, né? Então a gente teve esse momento de sadismo, de punição, né? E a gente vê que mesmo nos momentos de morte da Thales teve uma risada de loucura e a gente vê essa criatura sem forma, que se você deixa para nossa mente da forma é pior ainda, né? O que você achou, Adriano? Algum pesadelo essa noite? Eu achei que o Howard foi longe demais. Né? Eu achei que, primeiro, dois partes. Ele foi longe demais na tortura da Thales contra a Natala. Que, quando ela usa o chicote lá, me dá uma agonia. Esses negócios de osso, de aço pegando em pele, ou essas coisas de corte, me dá uma agonia. E essa questão do Tog ser amorfo aí, não conseguir entender direito como que ele funciona. Você falou, tem cara de sapo, ele tem tentáculos, ele tem umas coisas esquisitas. E, assim, quando eu penso, eu não consigo imaginar. Exato. E o fato de não conseguir imaginar é algo que me incomoda. Como vocês já leram Nárnia, né? Todos aqui leram Nárnia, né? Não lembro qual que é o dos livros que tem, é um dos últimos já lá que eles estão num navio e tem uma névoa. Acho que é o sobrinho, alguma coisa assim, né? O Sobrinho do Mago é o primeiro, né? Acho que é um dos últimos Não já. lembro, não. Então. E aí ele fala, o narrador fala que naquela névoa tem tudo que há de ruim. Tipo assim, dá até um arrepio só de pensar. Que assim, você imagina, ele não fala mais nada do que isso. Tem tudo que há de ruim. Aí fica na tua cabeça, o que há de ruim? Entendeu? O que você consegue imaginar de ruim? É igual o Tog, o que eu consigo imaginar? Porque, beleza, tem é uma névoa feita de boleto. É invencível. Desse jeito. Deu uma certa agonia, assim. Com certeza. Deu. Algumas coisas ali. Mas o fim da Thales foi satisfatório, eu gostei. Opa, peraí.
Mas é só sobre isso que você falou rapidinho, só que Vocês estão me me escutando? deu agonia. Tudo isso me deu agonia pra caramba, mas me deu agonia quando ele. Tem uma hora que Conan se questiona se no lugar de ter um bicho só, são vários juntos. Aquilo me deu uma gastura do caramba, assim, tipo, me deu uma agonia. Se você parar pra pensar na amizade do Lovecraft com ele, tipo, tinha esse fascínio do mal que não dá pra descrever. E aí você bota na sua cabeça o que você quiser. Tipo, é o Então, mal exato, que. exato. Mas igual o Então, Marcos falou, Ali, basicamente, a forma que ele descreveu foi artifício para mostrar mesmo Sim. pra gente que, igual, a forma que a Natala descreve ele é porque ela nunca viu nada parecido com aquilo. Então, é a como ela nunca dificuldade viu da nada, mente tentando dar forma, isso. né? Pra Então, você não como enlouquecer. foge de tudo que ela já viu na vida dela, então ela não consegue explicar de forma concreta, né, pro leitor. Isso me lembrou também um pouco aquele filme, A Caixa de Pássaros, que por algum motivo as pessoas começam a ver os anjos, os demônios, não sabe direito o que é aquilo, e as pessoas começam a se matar. Eles nem colocaram Por que eu não tô no surpreso filme, que você né? gosta desse filme? Por que não gostaria? Enfim, mas assim, o fato de não mostrar, né, a forma que para adaptar, né, para televisão, né, foi não mostrar é justamente porque aquilo ali que a pessoa vê é o maior medo dela. Então, é uma coisa que foge do que o ser humano consegue identificar, então ele vai se matar. Exato. É mais ou menos isso, esse artifício que eu acho que ele tenta criar, né, para o leitor, para tentar descrever as coisas que teoricamente ninguém conhece. O Marcos falou no começo lá, talvez o pior não seja ver, talvez o pior não, no caso, o pior não é ver, o pior é não ver. O pior é não saber o que exatamente. Não saber o que é, exatamente. Porque quando você fica na tua cabeça lá pensando, como é que é isso? Quando descreve ela sendo tocada, o que ela está sentindo, aquela coisa, a gente tem aquela aversão natural do ser humano do desconhecido, né? E ela, pronto, minha alma vai ser destruída, porque quando ela olha nos olhos daquela criatura, ela vê que é uma criatura consciente, com uma sabedoria cósmica muito antiga. E é claro que o nosso capítulo termina com um vulto saltando diante da criatura, né? E começamos o capítulo 3, voltando com a perspectiva para Conan, né? O Bárbaro contempla a traição de Thales, né? Da única forma que ele conhece, com fúria. Os habitantes de Chutal despertam e conhecem a destruição que um único cimério pode causar. A satisfação de Conan em ter inimigos que ele pode matar é clara e bem explícita, né, gente? Ele mesmo diz isso, ele tá feliz, né? A carnificina é frenética e a descrição do Howard, como sempre, incomparável, né? Adriano? Eu achei muito interessante essa parte, porque aí você vê um Conan meio parecido com o que a gente vê, assim, de alguma certa forma, né? Imparável. Você vê o Bárbaro. Você vê o Bárbaro, você vê o cara sanguinário, você passa a espada, parece manteiga, faca na manteiga, né? Assim, aquele negócio todo. E saiu gente de todo canto, né? Eu não sabia que tinha aquele tanto de gente, não. Imaginava que tinha. E ele vai. Ele passa a faca. Ele passa. Né? E, assim, o melhor de tudo é a forma que ele descreve. Exato, porque assim, a Marcela me mandou um áudio e falou, Marcos, eu tô aqui e eu tô adorando, né? Que ela falou que esse autor, né, ele escreve do jeito que eu gosto, ele escreve como uma mulher, né, com essa carnificina, crânios partidos, não sei o que eu falei. Aí eu pensei assim, Marcela, não é que ele escreve como uma mulher, eu acho que você que escreve como um homem muito violento. Eu achei muito interessante, mas achei interessante também que ele não poupa o Conan. Né? Ele tá sendo fininho. Ele tá sendo todo lascado, tá com as costas machucadas, e quando ele chega onde ele quer chegar, ele já tá todo lascado, né? Antes de ele topar com o Thog, ele já tá todo fodido. Já tá todo lascado. Mas aí, Marcela, o que você achou dessa corrida que ele abriu, essa fenda assassina pela cidade procurando a Natala? Eu já te mandei, né, o áudio na hora que eu tava lendo. Eu acho maravilhoso a forma que ele descreve. Por exemplo,
ele partiu o crânio e o cérebro escorregou pela cabeça. Então, assim, as formas que ele fala, você consegue visualizar ali como que ele está finalizando aquela pessoa. Cada vez que ele fala que ele está passando, a garganta está escorrendo o suco preto pela garganta. Então, a forma com que ele usa para descrever as cenas de ação, elas são muito dinâmicas, elas são muito rápidas, você consegue visualizar a cena inteirinha ali na sua frente. E aí, Chico, o que você achou dele cortar o cara do pescoço até a virilha? E Cara, enquanto mas- o cara caía pela escada, uma explosão de vísceras cobriu os degraus. Mas eu acho que, assim, a gente falou sobre isso quando conversamos sobre Dado Selvagem. Aham. E semana passada eu tava conversando com o Fábio Cabral, autor de fantasia, e a gente falou sobre isso também. Cara, escrever cena de ação, eu particularmente, eu acho que é uma parada difícil pra caraca. E não é todo mundo que consegue fazer, bicho. Mas as do Howard são muito boas, primeiro. Sim. São muito engajam. É absurdo às vezes, tipo, e tem elementos nela que fazem, tipo, esses momentos assim, que fazem a gente, caraca, dá aquela pegada no bagulho, mas ao mesmo tempo há risco, porque, tipo assim, não é uma parada igual o Stormtrooper em Star Wars, que, tipo, é só atirar e matar, ou, tipo, não, você sente que o Conan tá passando, pô, dificuldade, o cara Tá. Ele tá levando. tanto que ele fala que, tipo, eles são lentos e tudo mais, mas, assim, eles são, porra... Eles vão me machucar. São numerosos também. Como se diz, o Conan não tá sentindo ainda. Espera dar uma baixada ali, que aí ele começa a sentir. Pois é, então assim, é um equilíbrio muito bom entre você fazer seu personagem ser forte, ser foda mesmo, o cara, pô, mas ao mesmo tempo, pô, ele tá tendo um desafio real ali na frente, não é tipo, são uns tapinhas aqui, não, pô, o negócio, pô, é emocionante Sim. mesmo, que você vê as consequências, inclusive, né, do que vai Eu acho que isso é acontecendo. importante que o Chico falou, porque eu acho que limita bem a ideia de que a gente tem de um personagem que pode ser real e um personagem que a gente sabe que não pode ser real. Uhum. Assim, o Cimério pode ser real daquele jeito, um bárbaro, porque ele justamente é um cara que está passando por riscos ali. Se ele passasse só por aquele rompante dele lá, matando todo mundo, sem um corte, mas fala não. Entendeu? Então, Exato. Não tem condição. Todo mundo sabe que o Conan não vai morrer ali, né? Marcela, Ah, mas não, espera aí. calma. Espera aí. Lá Mas vai. aí nós temos, né, finalmente, depois dessa fúria assassina, por sorte o Conan vira na esquina certa. E aí temos Conan versus Tog. Visceral, perturbador, fantástico. Cara, assim, gente, vocês não sabem disso, mas essa é a luta em que o Conan, em todas as histórias dele, ele ficou mais fudido, entendeu? Porque o contato com a carne, sabe? Ele sente que tem veneno, que aquilo é podre, que tá ferindo o corpo e a alma dele. Ele continua, o instinto dele é golpear, golpear e golpear, até ele vai morrer golpeando aquilo, né? E por um milagre de Kron, a fera volta pro abismo. Gente, sinceramente, eu achei que ele poderia morrer. Eu acho que o Howard estava decidindo, será que é aqui que eu mato ele? É que você não me deixou terminar de falar. Ai, Eu termina. ia falar isso. Eu ia falar que a gente sabe que ele não vai morrer, mas que a forma que ele descreve ali, né, que você tá lendo, que ele tá apanhando junto, te deixa apreensivo, mesmo você sabendo. Cara. Então, se ele morresse ali, você ia ficar tipo, Eu acho que essa Não foi sei, a luta mais paralisado. intensa dele contra uma Não seria criatura. justificável se ele morresse ali, porque ele chegou bem perto. Sim. Mas o que você achou, Adriano, dele voar por cima, aquela porque aí a gente tem mais descrição, mas agora é pela visão do bárbaro, né? A pele, as patas, não é rígido nem mole, e deixa um rastro no chão, e tem tentáculos, Ele tinha uma certa dificuldade de acertá-lo com a espada, né? Porque, mas continuava golpeando a carne. o que eu vou fazer aqui com esse negócio, né? Uhum. Eu achei muito eficaz a descrição do Howard, eu achei muito interessante, e não só a descrição do monstro, mas a descrição do efeito dele no Conan, porque parecia que aqueles tentáculos eram feitos de cabos de aço que cortavam a pele. Era como se fosse arame farpado, cortando Isso, e envenenando a pele dele. aquela coisa toda. E ali entende-se muito bem a descrição do Conan como um felino, porque parecia mesmo, de fato, os saltos dele, né? Aquele negócio que parece, sei lá,
passava por debaixo do monstro. De alguma maneira eu imagino aquele monstro flutuando, eu não sei porquê. Eu não vejo ele andando. Tipo um observador. Não, eu vejo o monstro voando, meio como se estivesse voando. Assim. Eu não consigo imaginar aquele monstro Descreve, andando. rastejando de sombra, dá essa impressão. Mas tem hora que fala que não tá em cima nem embaixo, né? Então. E assim, no final, quando o monstro volta ao poço, eu fiquei pensando, será que ele vai voltar? Morreu. Será que morreu? Será que... Sim. Porque, assim, parece... Inclusive, acabou, a gente não sabe se ele realmente morreu ou se ele só mas o Conan mesmo diz isso, né? Gente, você tava falando... O que eu tava falando mesmo? Você tava que a gente não tinha certeza se a criatura realmente morreu quando caiu no poço. E a Marcela estava completando, né, que inclusive o próprio Conan fala, né, que não sabe se ele morreu ou não, né. Mas assim, me pareceu ser um ferimento muito grave para aquele monstro que nunca tinha sido enfrentado, né. Um negócio meio etéreo, assim, até para você ter contato com ele, e aí o Conan chega do nada, um bárbaro chega do nada, porque o monstro estava acostumado a todo mundo dormir, né. Todo mundo ser fraquinho, não resistir, né, não ter aquela vitalidade. Então, ao que me parece, eu penso que ele não vai resistir. Assim. E quando você para pensar, talvez esse monstro não fosse nem tão forte assim. Porque quando o Conan chegou ali, ele já estava todo arrebentado, né? Já tinha levado um pau do pessoal que mora lá. Então, assim, ele já estava todo arrebentado. E na hora que ele foi lutar com o bicho, foi difícil pra caramba. Mas talvez se ele estivesse bem, não teria sido tão difícil assim. Então, mostra ainda mais a perspectiva dessa sociedade ali, né? Eles são tão... Eles estão tão ali dentro do mundinho deles, não conhecem nada por fora, que eles pegaram uma criatura como Deus deles. Eles nem sabem exatamente o que é aquela criatura, eles só tomaram ela ali como Deus. E talvez nem fosse uma criatura que tivesse tanta relevância assim. Né? Não é nada comparado com... Não seria comparável com um Deus, mas para eles ali, por aquilo de ser a realidade deles, eles colocaram nessa posição. Mas isso que a Marcela falou aí é um contraste interessante, né? Onde eles são uma sociedade teoricamente avançada, né? Avançaram bastante, e aí sucumbem à vontade de um ser, né? De um Deus. Mas fica meio paralelo entre ciência e religião. Exato. Né? Chico? Não, essa para mim, essa luta em particular me chama a atenção porque, igual a gente estava falando sobre a criatura, ela é uma criatura que não dá para descrever, mas o Robert E. Howard nos dá o suficiente pra gente perder o sono. E aí pra gente meio que construir algo, porque não é totalmente amorfo, sabe? A gente tem as cenas onde, por exemplo, tem um barulho quando as pessoas morrem, que ela tá matando alguém, tem as semelhanças lá com um réptil, com um sapo, tem um momento, você até falou, se a pessoa que tava voando, tem um momento onde a Natala fala que ela não sabia descrever se a criatura estava andando, rastejando, então são pequenos elementos aqui e ali, que na hora do combate, por exemplo, que a gente não consegue ter uma descrição correta, mas a gente tem uma coisa aqui ali que ajuda a gente a preencher na nossa própria cabeça, logicamente, o que a gente imagina daquilo ali. Então é o suficiente para gravar uma imagem na nossa cabeça. E é uma luta que eu até tinha falado mais cedo assim, cara, a parte, por exemplo, que ele morde a criatura, pra mim é muito então, ele morde, cara. De que isso lembrou pra mim é que muito... morde, Goku. Lembrou muito Goku, né? Que tem gente que, principalmente quando foi criança mordedeira, né, sabe qual que é a sensação. Né? Pega um braço, pega o outro. Morde, já é. Então, cara, é maravilhoso isso. Aí nós começamos a parte 4. Ele gastou a segunda fúria dele e foi. Aí começamos o capítulo 4, né? A agonia de Natala, né? Vendo a extensão dos ferimentos do Conan, nós temos em detalhe como o corpo dele está reagindo, a mente dele, né? E é aqui que ele fala, não só é a aventura que ele está mais arrebentado depois de uma luta, é onde ele fala a famosa frase dele: não se pode lutar com um demônio do inferno e sair totalmente ileso, né? Verdade, tudo que a gente faz tem consequência, e eu acho que é isso que é muito importante numa história, especialmente numa batalha como essa, né?
que vocês acharam desta parte? Eu acho que, de novo, entra naquele esquema do personagem incrível, né? Do personagem que você entra em contato com ele, pelo fato de ele estar de fato sofrendo. Se fosse um personagem que fosse mal escrito, ele sairia dali tranquilo, né? Acabaria talvez ali e não tem consequências. E aí, aí vai e volta lá no passado, quando a Thales fala para ele sobre o vinho, né? E aí ele meio que, depois de todo lascado lá, todo quebrado, aí tem esse meio ex-máquina aí. Mas assim, eu não imaginava que ele sairia dessa luta tão lascado, tão feliz. Porque principalmente quando fala das feridas, desenvolvendo aquelas marcas negras, o lábio inchando, a visão dele ficando turva, né? E eu acho que isso foi uma coisa que mais que ajudou a derrubar a visão que eu tinha do Conan. Era justamente isso. O cara saiu, acabou quando o cara tava todo lascado. Sim, mas aí vocês concordam que, tipo assim, derruba essa visão do Conan, mas ele coloca assim que mesmo moribundo, o bárbaro em delírio ameaça seus inimigos, né? Que venham, né? Que eles vão descobrir o preço, né? Mas quando eu falo derruba a visão do Conan, não é algo ruim, na verdade foi algo bom, porque a minha visão que eu tinha dele era ruim. Assim, ruim no sentido de ela é invencível, então é chato. Então, assim, o fato de ele estar aí sofrendo as consequências das coisas que ele passou, mostra que ele é um personagem interessante. Não só, e também ele não me parece, eu imaginava o Conan meio burro também, sabe? Ele não me parece... Não, ele é muito inteligente, cara. Ele é muito inteligente. Eu falei isso com o Marcos a primeira vez que eu li. Eu falei assim, Marcos, eu surpreendi porque ele não é burro. Ele é inteligente. Ele não é um troglodita, assim. Ele é um bárbaro, mas ele tem cultura, ele sabe das coisas que ele fala, né? Marcela? Mas é porque a gente tem essa visão, a caricatura do bárbaro atual é essa, sabe? Tipo, o RPG de mesa e tal criou essa figura do bárbaro que é burrão e porrada. E o Conan, ele foge desse espectro. Ele é muito forte, mas, por exemplo, tem histórias onde ele encontra pessoas mais fortes que ele. E aí ele ganha na cabeça mesmo. Sim. Tipo, ele é estrategista, ele é um cara bem... e isso é legal. Às vezes ele pega, por exemplo, a pessoa às vezes não é mais forte fisicamente com ele, mas magia, sabe, alguns venenos, alguma coisa, envenena ele, ou então usa uma magia contra ele, aí ele já para, tipo, você vê que ele para e pensa, eu não consigo meter na porrada aqui, então o que eu vou fazer para virar? Então ele não é só vou bater e se não der certo eu vou bater mais. Eu queria chamar... O fato de ele ter mordido um dog lá também mostra uma certa engenhosidade, né? Porque ele se viu ali sem saber o que fazer, vou improvisar. E eu gostei muito que você falou do vinho, né, Adriano? Que, por exemplo, no momento do vinho, né, a Natala, ela encontra uma mulher, né, dormindo com uma jarra de vinho. E ela pensa em, talvez, matar a mulher para não dar o alarme, né? Sim. E aí a gente vê que ela não faz isso, que é a parte civilizada dela, achando que ela não poderia fazer isso, né? Aí ela leva o vinho pro Conan, o Conan toma só por estar com sede. E é o vinho, né, que a Thales mencionou, que é o que o power-up dele, o item mágico perdido ali, né? Mas eu acho que funciona muito bem. Eu gostei que o Howard deu este momento da humanidade da Natala sendo, não estando lá apenas, né, sendo a donzela. Não, nesse momento ela ajudou ele, ela carregou ele, ela estava preocupada com ele. A gente sentiu a agonia dela vendo ele morrendo, porque ele estava apodrecendo. Ela foi essencial para a sobrevivência dele, no final das contas. Olha, na verdade, a impressão que eu tive é que ela só estava nesse conto para essa parte, porque ele ia precisar de alguém para ajudar ele, porque não teria como, do jeito que ele ficou arregaçado, não teria como ele resolver sozinho. Tem outra parte também, ela também foi o motivo dele estar arrebentado, né, assim em parte, porque não deixa de ela, né? Significa que, por exemplo, se eles topassem com ele em outro momento, ia dar problema? Provavelmente, mas que ela foi importante
pra ele estar arrebentado desse jeito, eu sei sem dúvida. Mas deu um power-up mesmo legal, né? Foi um espinafre bem forte ali que deram pra ele, porque o bicho ficou doido. Marcelo, então você tá me dizendo que uma personagem que não sabe o que tá fazendo só faz outro personagem se lascar? Não tô falando nada. Ah, tá bom. Chico? Não, mas absurdo. Gente, ele pega no meu pé. Mas eu gosto muito porque Conan em outras histórias, por exemplo, ele vai encontrar muitas vezes outro tipo de problema. Normalmente você vê, é massa, por exemplo, você vê Conan frustrado quando ele vira rei, por exemplo, com a burocracia, com os nobres e tudo Sim. mais, que é um outro tipo de parada com o qual ele não sabe às vezes lidar muito bem, porque o jeito dele é outro. Mas ele mesmo assim é astuto, ele é o rei por muito tempo, então ele entende de governar, ele não é um cabaço assim. É. Mas esse outro Conan, assim, tipo, tentando sobreviver a qualquer custo, tipo, é contra a parede, né? Tipo, realmente. Eu não me recordo de ter lido outro. Porque eu entendo, às vezes, por exemplo, quando você vai falar, tipo, Conan, às vezes, ele é, assim, overpower, tá ligado? Tipo, ele é o cara mais foda, ele é o cara mais sinistro, ele pega todo mundo. Mas acho que interessante muito do Conan, muitas vezes, é o espírito dele, sabe? É o jeito que ele encara as paradas. Sim. Porque, às vezes, fisicamente, ele vai até conseguir resolver o problema, mas ele ainda assim está inserido num contexto, num mundo, numa nação específica, com uma determinada circunstância. Aqui, no caso, ele acabou de perder uma guerra, tipo, não ele tava participando, mas, tipo, ele tava do lado que perdeu, que se ferrou. E aí ele se encontrou com um monte de prejuízo. Então, assim, pra mim, essa história, no geral, vale a pena... Se você não tem muita coisa pra falar boa da história, embora ela é muito boa, pelo menos pra ver Conan numa situação inusitada, onde realmente não é tão comum de se ver. Sim, mas o que a Marcela falou me ocorreu agora, que por exemplo, que ela falou da Natala, que ela só tava lá pra isso, né? E eu concordo, mas conhecendo assim as histórias do Conan, se não tivesse a Natala, se ele tivesse chegado sozinho, provavelmente a Thalis ia se interessar por ele, ia causar o ciúme, aí algum carinha lá ia falar, vamos atrair ele lá pro Tog, que aí o Tog come ele e sai a ameaça. Aí ele vai lá, luta com o Tog, mata o Tog, aí essa moça que tava dormindo, provavelmente ele fez uma coisa boa pra ela, ela dá pro Vin, então enquanto os caras tá lá falando pra Thales, agora você vai sofrer, o Conan apareceria e passava a faca em todo mundo, né? Eu acho que até é uma outra versão da história. Vocês acham que faz sentido? Talvez o que você está falando é que seria basicamente o mesmo resultado. É, mas é o que eu falei, ela só tá ali. Se ela não tivesse ali, ele ia arrumar uma forma de acontecer a mesma coisa com outro personagem. Sim. Aí me veio essa possibilidade na cabeça. Mas aí, agora, né, nós temos a forma como eles saem da cidade, que é simples, prática, inteligente. Mas temos aquele momento, né, que é sempre Howard, né, porque sexo vende, que quando chega a menina, pega umas sedas, né, e aí que ela percebe que ela ainda tá sem roupa, porque ela foi torturada. E eu já tinha esquecido mesmo que ela tava andando pra cima e pra baixo pelada, gente. Eu não, cara. Eu tava tão fissurado no monstro que eu esqueci. Eu coloquei roupinha nela na minha mente. Eu falei, cara, cadê a roupa dessa mulher? Vai atrás de uma roupa primeiro antes de você sair. Na minha mente ela tava com roupa. Depois que ela comentou, né, que ela viu que ela tava pelada, que eu falei assim, gente, meu Deus, ela realmente tá pelada. Não, eu não esqueci que ela tava pelada e eu tava já desconfortável com isso. Eu também. Cara, eu esqueci porque ela tá tão focada na história que rasgou as roupas dela enquanto ela. Aí depois falou, você bota uma roupa, né? A gente vai sair no sol, você é branquinha e tal. Boa ideia, né? Mas então eles saem da cidade. E aí a história é uma coisa que eu queria que a Marcela participasse por causa do final. Porque entrou na cidade, matou um monte de gente, sobreviveu ao capeta, né? Enquanto eles estão indo embora, ela chega pra ela. Se aquela biscate não tivesse dado em cima de você, isso não teria acontecido. Aí todo mundo fala, porra, mano, mas ela era apenas humana. Eu tava morrendo pra saber, porque acho que é a única história que o Conan tá mais estourado e a única que ele realmente faz uma piada no final. Né? Adriano? Então, eu achei meio bobo. Né, assim, um pouquinho, não sei, não consigo bem. Tem um momento lá que ele fala que mesmo, acho que é no começo que ele fala, mesmo nas piores situações a mulher acha espaço para reclamar, né?
Foi uma coisa assim, pra falar. De ter ciúmes. Mesmo na situação dessa, a mulher arranja uma desculpa pra ter E ciúmes. assim, foi bastante misógino da parte dele, né? Mas assim, eu acho que dentro do contexto, lá em 1930, né? Tem mais de 100 anos. Dá pra... Mas o final foi Não, eu achei bem. Eu achei, na verdade, muita coisa eu acho ele bem leve em questão de misoginia para a época que ele escreveu. Porque quando o Max me falou para ler, eu já fui assim, vou ler essas coisas assim, deve ser. Tem umas coisas bem que eu vou ficar incomodado, mas no geral eu acho bem leve, pra ser sincera. Mas eu acho engraçado que a história que ele quase morre, que tá mais perto da morte, e a única que ele termina fazendo uma piada, gente. Mas o final inteiro foi uma piada. E foi bom, eu ri, eu gostei. Eu mandei pro Marcos, ainda falei assim, Marcos, acabou desse jeito mesmo, eu não tá faltando nada, não, porque eu fiquei totalmente chocada que acabou com a menina cobrando ciúme. Então, e era por isso que eu queria que você visse, porque quando você leu a outra história, você achou graça porque ela teve um final Scooby-Doo, né? Que cortou a cabeça do mago, o passarinho levou, o corpo do mago saiu correndo atrás da cabeça. E você... Mas acabou, entendeu? Tipo, ele finalizou ali. O passarinho pegou a cabeça do cara e o cara foi atrás e ele ainda reclamou de magia. Que ele falou, nunca mais eu vou encontrar, quero me lidar com magos, né? Esse aí acaba com a mulher chegando e falando que se ele não tivesse olhado pra outra lá, não tinha acontecido. Eu fiquei assim, gente. Se o Pica-Pau tivesse alertado as autoridades, isso nunca teria acontecido. Chico? Ela não tá errada, não. Se ela não tivesse olhado pra ela, isso não tinha acontecido. Mas eu antes do Chico da entrada dele, eu fiquei meio incomodado com a forma como ela olhava pra ele e ele olhava pra ela no encontro dos dois lá. Ficou meio evidente demais assim. Falei, pô, vocês dois, get a room, né? Tipo, vai atrás do quarto. Poxa, na frente da menina aqui. E ela achou ruim. Ela, como é que fala? E ela teve coragem de falar a insatisfação dela pra ele. Ela viu que o cara matou todo mundo, matou um monstro, fez o que fez, depois ainda teve coragem de cobrar alguma coisa dele. Claro, porque se ele falasse, né, eu fiz tudo isso, aí ela fala, se eu não tivesse te dado vinho, você não tava aqui. Só faltou ela falar, ela fala, eu acho engraçado aqui, tipo, aí começa. Chico. Assim, a escrita do Howard, assim, tem bastante misoginia. Mas, assim, é aquela questão, tipo, no início desse livro, tem o texto do Alexandre Calares, se eu não me engano é nesse aqui, onde tem um momento onde ele fala sobre, tipo, que ele acha que não, que as pessoas acusam de ter misoginia. Cara, não tem, velho, não adianta falar que não tem. Tem, porra, tem pra caramba. Mas, é o que a Marcela falou, acho que levando em consideração o tempo e na época que foi escrito, cara, é até de boa, tá tranquilo. Não, assim, tem coisa assim que é muito mais pesada da época, né? Não, tem coisa que é horrível de ler, que tem coisa que não envelheceu nem um pouco bem. Não. Então, e não é o caso da escrita do Howard, assim, eu acho que não adianta negar, mas assim, se você vai sabendo o que você tá pra encontrar lá, tipo, aquelas capas com as mulheres lá todas aos pés do Howard, é isso, mano, é isso que vai ter e tal, não espera outra coisa. Mas assim, acho que dentro desse contexto eu ainda acho que é bem leve considerando o das outras épocas. E, pô, se você vê a história do próprio Howard era um cara muito progressista pra época dele. Tanto que tem casos dele esculachar o Lovecraft pelas paradas que o Lovecraft pensava. Assim. Ele falava muito disso. Há dois contextos a serem considerados. Existe o contexto de quando a história foi escrita e existe o contexto da ambientação da história, né? Sim, em 1930, você tem que pensar que é uma história de um cara que passado, vamos pensar que é no passado, né? Porque, então, é um bárbaro lidando com uma situação, né? Então, essa capa da Weird Tales, eu acho, né? Além da história do Conan ter estado na capa, ela é a mais explícita, tá, gente? Que a edição de 33, que é aqui, ó. Ela não tem nenhum o Conan na capa, tem só o momento da tortura ali das meninas, né? Então, e tem outras que, por exemplo, que nem no Poço Macabro não, no Torre do Elefante tem uma mulher na capa e não tem mulher nem na história. É aquela questão, né, da cultura pulp, né? O sexo vende, então, para chamar a atenção. Mas em si, é como eu falei, gente, este dos contos do Howard,
Ele é o que tem mais na questão direta, com a abordagem de uma criatura do Lovecraft, o Tog, né? Sim. Ele é o que tem mais, assim, para mim, horror cósmico, maior ainda do que a Torre do Elefante, porque na Torre do Elefante o Conan é quase um coadjuvante na ação da criatura e do mago. Aqui não, aqui ele tá mordendo o monstro para sobreviver, né? E também é o que ele mais se ferra e o que ele faz uma piada no final. Então tem esse triângulo de coisas que acontece que, para quem já leu as outras histórias do Howard, é muito surpreendente ter tudo numa coisa, numa história só. Que normalmente a gente tem uma coisa ou outra, assim, mas não tudo, né? Então, o Chutal do Crepúsculo é uma história muito interessante, né? Adriano? Então, como eu falei no começo, eu sou novo ao mundo do Conan. Uhum. Então, assim, eu não posso fazer comparações ainda, mas eu gostei bastante. Eu, como eu disse, tenho alguns momentos leves no conto que me surpreenderam, e também a personalidade do Conan também foi bastante, me deixou bastante surpreso, porque eu imaginava ele tinha uma outra forma. E também o que me conectou muito ao conto foi justamente essa questão do personagem ser um personagem que dá mais realidade, né? Que sofrimento e aquela coisa toda. E acho que foi isso mesmo. Marcela? Bom, eu entendi, né? Porque você queria tanto que eu lesse esse conto para participar aqui Porque ele do. tem todos os elementos que você gosta de escrever, né? Sim, não, eu ainda brinquei com o Marcos, eu falei assim, Marcos, eu inspirei nesse cara para escrever sem conhecer ele, porque tem muita coisa que ele escreve que eu acho parecido com tipo, com a forma com que eu Sim. escrevo. E eu acho que isso que foi o que me fez gostar tanto, né? Porque eu me identifiquei Hum. ali na hora da escrita dele. Então, É até agora, porque todos os contos que eu li dele, eu não teve nenhum que eu não tenha gostado. Porque, gente, a forma que a Marcela, não exatamente nas sequências de ação, as sequências de ação da Marcela são um pouco diferentes, mas ela tem um dom para fazer um. Não é uma carnificina, porque ela não é tão sangrenta assim, por mais que eu brinque. Mas ela sabe, tipo, cortar, falar, cortou, derrubou e matou o cara, mas ela sabe escolher a pessoa certa, sabe? Pra pegar uma flecha específica que foi guardada há muito tempo e usar para se vingar. Né, Marcela? Que eu não quero dar spoiler. Né? Então eu achei Mas que você ia assim, gostar muito. eu gostei bastante, né, do conto que a gente tá abordando hoje. Foi o que você falou, né? Tem alguns elementos bem diferentes do que a gente está acostumado a ler em outras situações, que normalmente não tem. E ficou legal, ficou bacana. Até o parte da piada ali no final, eu ri, porque eu fiquei assim, gente, eu não acredito que acabou desse jeito, porque até então eu não tinha lido nenhum conto que tinha terminado dessa forma. Então eu fiquei um pouco chocada. Inclusive, eu mandei mensagem pro Marcos e falei, acabou aqui mesmo? Não tem outra parte? E ele falou, acabou desse jeito. Aí eu Exatamente. E eu fico muito feliz quando a pessoa se surpreende, né? Chico? Não, esse conto ele é muito bom e eu acho que em muitos sentidos ele é muito completo. Ele tem muita coisa Uhum. de forma bem colocada, né? Não é um retalho, né? Como a gente falou, ele é bem coeso nesse sentido, mas você tem ação bem escrita, você tem terror, porque, cara, teve uma hora esse conto eu nunca tinha lido, alguns outros contos do livro eu já li, mas esse eu nunca tinha lido. E teve um momento logo no início que eles entram na cidade que eu falei, cara, esse vai ser um conto de terror. Porque eu sentia que é nessa direção que estava indo, mas tem terror, tem ação, tem esse humor aí mais galhofa, mas tem humor também. Tem o Howard com poucas coisas te deixando bem a par do que está acontecendo, te mostrando que tem civilizações, que tem cultura, que tem, sabe, um universo ali inteiro. Embora você não vai ver tudo, mas você sabe que, pô, ali tem uma história, tem algo acontecendo ali que não é, tipo, uma coisa aleatória. Tipo, acho isso interessante pra caramba, porque, por exemplo, a cidade, né? Você chega lá e poderia ser só uma cidade sem nada, sabe? Só, tipo, seria um conto. Como tem vários, assim, que eu já vi outros contos de outras pessoas, né? Onde, tipo, chega numa cidade aleatória, sem nome, sem história, sem porra nenhuma, acontece uma ação com monstros, sem nome, sem, sabe? E pronto. Mas não é assim que Howard escreve. Tipo, você entra na cidade, tem um mistério logo na entrada, você fica curioso e ele te faz entender, cara, aqui nessa cidade já aconteceu coisa pra cacete. E agora você tá num momento específico da história dessa cidade. Mas essa cidade não é
Tipo, não é um cenário background que qualquer, sabe? Aqui Exatamente. acontecendo coisas importantes. Então isso é uma coisa que o Howard é muito bom. Porque as exatamente. histórias do Conan acontecem em vários lugares diferentes e todo lugar parece ter sua vida própria, ter valor, sabe? Não é É tipo... história, né? Exato. Isso pra mim, então... É aquilo, se quisesse pegar o universo e fazer outras histórias em lugares que dava para fazer tranquilamente. A informação suficiente para isso. Exato. Bom, gente, é isso. O próximo conto que vai sair aqui vai ser, bom, o Deus na Urna, né? Que também ele é muito bom, né? E aí, quando terminarmos, aí o Deus na Urna vai ter terminado o volume 1 e será decidido pelos participantes se a gente vai continuar nos outros volumes do Conan, a gente vai parar o primeiro volume e a gente pode ir pro Bram McMore ou Solomon Kane, né? Porque eu gostaria muito de deixar o Rei Cool por último para a gente ver os paralelos, porque eu acho muito interessante a gente ler toda a obra do Howard para depois ler o primeiro personagem que ele criou e foi o último a ser publicado, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por participarem desse episódio bárbaro da Toca do Aventureiro. E, pessoal, até a próxima. Bye, bye. Pera aí.